Estimado ouvinte, o que você está prestes a escutar é o conteúdo integral de uma carta encontrada no Asilo Flores de Outono, em um dia de verão de 1987. Este documento foi descoberto sobre a mesa de cabeceira do quarto de Floriano Oliveira, antigo cozinheiro e posteriormente residente do asilo. Na manhã em que seu corpo foi encontrado sem vida, com uma expressão serena no rosto. Ao lado do corpo de Floriano, deitado placidamente sobre a colcha, estava um gato negro de olhos heterocromáticos, um amarelo como o amanhecer e outro azul como o crepúsculo. Este era o famoso Sexta-feira 13, figura quase mítica entre os funcionários e residentes do asilo. Segundo relatos, o gato permaneceu ao lado do corpo até que os funcionários o encontrassem e desapareceu misteriosamente durante os preparativos para o funeral. A carta estava endereçada a um jovem ajudante que visitava regularmente o Sr. Floriano nas semanas anteriores à sua morte. O documento que você ouvirá a seguir não sofreu qualquer tipo de alteração ou edição, preservando assim a narrativa original e os segredos que o velho cozinheiro quis compartilhar antes de sua partida. Sabe, meu jovem, há coisas nesse mundo que desafiam qualquer explicação racional. Coisas que, mesmo depois de décadas, ainda me causam arrepios quando me recordo. O gato de olhos heterocromáticos que habita este asilo há mais tempo do que qualquer um de nós é uma dessas coisas. Ele parece saber mais sobre a vida e a morte do que todos os médicos e hóspedes que já passaram por aqui. Comecei a trabalhar no Flores de Outono quando tinha apenas 18 anos. Era um rapaz magricela, cheio de sonhos, todos eles interrompidos pela necessidade de sustentar minha família após a morte prematura de meu pai. Eu tinha um sonho naquela época, ser músico. Mas quando se é pobre, as necessidades rapidamente devoram os sonhos. Lembro-me como se fosse ontem. Corria o ano de 1923 e o Brasil vivia os últimos suspiros da chamada República Velha. Enquanto nas grandes capitais falava-se em modernismo e nas conquistas urbanas, em nosso pequeno rincão do interior, as coisas seguiam seu ritmo imutável. Fui criado ouvindo os discos de vinil de meu pai. Ele guardava com cuidado suas preciosidades: Pixinguinha, Ernesto, Nazareth e algumas gravações estrangeiras de Louis Armstrong e Jelly Roll Morton que conseguiu trocar com um viajante. Aqueles sons me transportavam, me faziam sonhar com um mundo além daquelas colinas. Desde pequeno, eu transformava tudo em instrumentos musicais. Batia em latas vazias, com colheres de pau, criando ritmos que faziam minha mãe sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. Passei anos economizando para comprar um violão usado, mas quando finalmente juntei o suficiente, meu pai adoeceu e o dinheiro foi para os remédios. Ele partiu sem ver seu filho seguir carreira musical, mas com a certeza de que eu não deixaria nossa família passar necessidades. Mas ainda assim tinha outro talento, era muito bom em cozinhar. A cozinha se tornou meu refúgio, o lugar onde eu transformava ingredientes simples em conforto para aqueles que estavam encerrando sua jornada neste mundo, como se fosse um maestro culinário. A cozinha do asilo era meu palco e as panelas, meus instrumentos. As colheres de pau se transformavam em baquetas nas minhas mãos, e enquanto os feijões cozinhavam lentamente, eu marcava o ritmo nas laterais das panelas de alumínio, criando sinfonias que só eu podia ouvir. Preparava coxinha ao som dos grandes músicos de blues e jazz. Enquanto amassava a massa das coxinhas, meus dedos cadenciavam o ritmo de West End Blues de Louis Armstrong. Os residentes mais antigos sorriam ao me ver trabalhando. Dona Eulália dizia que nunca tinha visto alguém tão feliz cortando cebolas. No início dos anos 30, consegui juntar dinheiro para comprar um pequeno rádio para a cozinha. Aquilo mudou meus dias.
Podia acompanhar os programas musicais enquanto trabalhava e memorizava cada nota, cada arranjo. À noite, depois que todos dormiam, ficava na cozinha vazia tentando reproduzir, no tampo da mesa, as melodias que tinha ouvido durante o dia. Sonhava em um dia ter um piano de verdade, sentir o peso das teclas sob meus dedos, mas a vida nunca me deu essa chance. As pessoas me chamavam de Florianinho naquela época, e eu sorria com facilidade, algo que o tempo foi lentamente me ensinando a racionar. Na minha primeira semana de trabalho, notei o gato. Impossível não notá-lo. Um felino negro como a noite mais escura, com um olho amarelo como ouro e outro azul como o céu de verão. Ele se movia com uma elegância sobrenatural pelos corredores do asilo, aparecendo e desaparecendo como se conhecesse passagens secretas invisíveis aos olhos humanos. Muitas vezes ouvi relatos dos idosos que afirmavam categoricamente que ele estava em 2 locais ao mesmo tempo. Lógico que no início atribuí aquilo a explicações óbvias, como a possibilidade de existir mais de um gato nas redondezas ou a idosos carentes de atenção. Lembro de quando o vi pela primeira vez, ainda jovem. "Esse é o Sexta-feira 13, me disse Dona Matilde, uma antiga enfermeira de olhos cansados que já trabalhava ali há décadas. Ele está aqui desde que o asilo foi fundado. Achei estranho, claro. Gatos não vivem tanto assim. Mas Matilde apenas sorriu, daquele jeito enigmático de quem sabe mais do que conta, e continuou a organizar os medicamentos dos residentes. Com o tempo, percebi que havia algo de peculiar naquele animal. Não era apenas sua longevidade inexplicável, mas seu comportamento. Sexta-feira 13 era afetuoso com os residentes, ronronando em seus colos e trazendo conforto aos solitários. Entretanto, havia ocasiões em que ele mudava completamente. Tornava-se distante, observador, seus olhos bicolores fixos, como se enxergassem algo além do nosso entendimento. Era normal ele parar e ficar observando corredores vazios ou quartos vagos, sem nenhum motivo claro, por horas até. O Sr. Ricardo Mendes, um dos ex-diretores do asilo, odiava Sexta-feira 13, principalmente nesses momentos de inexplicáveis comportamentos. Foi após 3 meses de trabalho que presenciei pela primeira vez o ritual macabro que fez do gato uma figura temida no asilo. Lembro-me claramente. Era uma manhã de outono de 1924. As folhas secas dançavam no jardim e o Sr. Eduardo, um antigo professor de literatura que sofria de problemas cardíacos, estava sentado em sua cadeira de balanço favorita, observando a paisagem. Naquela época, o Brasil começava a sentir os primeiros tremores da insatisfação que levariam à Revolução de 1930. Mas no nosso pequeno mundo do asilo, a política parecia algo distante e irreal. Naquela manhã, ao entrar no quarto para servir o café da manhã, encontrei Sexta-feira 13, sentado imóvel ao pé da cama do Sr. Eduardo. Ao lado dele, depositado cuidadosamente sobre o lençol branco, estava um pássaro negro, morto. O gato me encarou com aquela heterocromia inquietante e saltou pela janela entreaberta. Horas depois, o Sr. Eduardo faleceu durante o sono. Achei estranho, e quando comentei com Dona Matilde, ela apenas sorriu e explicou que aquilo era comum no asilo. Com o passar dos anos, testemunhei o mesmo padrão se repetir inúmeras vezes. O gato, o pássaro negro e então, inevitavelmente, a morte de um dos hóspedes horas depois. Nunca falhou, jamais se enganou, como se aquele felino enigmático carregasse consigo o peso de ser o arauto do fim, o mensageiro silencioso da morte. As reações a esse fenômeno variavam enormemente. Alguns residentes entravam em pânico ao encontrar o presságio macabro. Outros aceitavam com uma serenidade surpreendente.
Lembro-me da senhora Antonieta, uma viúva elegante que havia sido pianista na juventude. Nós conversamos nos seus últimos dias devido à mesma paixão. Quando encontrou o pássaro negro em sua coberta, Dona Antonieta simplesmente sorriu, acariciou o gato e disse: "Obrigada pelo aviso, meu amigo. É reconfortante saber quando é hora de partir." Ela tocou seu piano por horas e horas antes de dormir, com uma intensidade que nunca vi. Estava em paz e se despediu do mundo de maneira poética. Durante aquela tarde, ela me convidou para sentar-me ao seu lado no banco do piano. Seus dedos ossudos e trêmulos dançavam sobre as teclas com uma vivacidade que desafiava sua idade avançada. Tocou para mim peças de Chopin, Villa-Lobos e outras composições que eu jamais tinha ouvido. "É uma pena que você nunca tenha podido estudar música formalmente, Floriano," ela me disse entre uma peça e outra. "Suas mãos têm o ritmo natural de um músico." Vê-la partir me fez perceber que eu nunca seria um músico como ela. Ela teve uma vida para estudar música. Eu não teria nunca essa oportunidade. O piano se transformou num item decorativo do asilo, me lembrando sempre do meu sonho interrompido. Nos anos que se seguiram, eu às vezes me esgueirava até a sala comunal durante a noite, quando todos dormiam, apenas para tocar as teclas silenciosamente, imaginando como seria se elas produzissem som sob meu toque inexperiente. Os funcionários do asilo tentaram de tudo para impedir o gato de trazer seus presentes mórbidos. Instalaram telas nas janelas, fechavam todas as portas. Alguns até sugeriram medidas mais drásticas para se livrar permanentemente do animal. Há quem diga que nos anos 50, um vigia cansado do comportamento surreal do felino o capturou, prendeu o bichano dentro de um saco e o jogou num rio, e esperou até o animal se afogar. No dia seguinte, lá estava ele, pelos corredores do asilo, sem sequer manifestar qualquer sinal de desconforto pelo vigia, que se demitiu em seguida. Sexta-feira 13, sempre encontrava um caminho para entrar, como se as barreiras físicas não significassem nada para ele. E, curiosamente, após várias tentativas frustradas, a maioria dos funcionários acabou aceitando aquela estranha realidade, vendo o gato não como um presságio maligno, mas como uma gentileza sobrenatural, a chance de se despedir adequadamente. Houve uma exceção notável a essa aceitação. O senhor Ricardo Mendes, que foi diretor do asilo por quase uma década durante os anos do regime militar. Um homem corpulento, de sobrancelhas espessas e temperamento explosivo, Ricardo odiava o gato com uma intensidade assustadora. Ele tratava os residentes e funcionários com frieza e desprezo. Certa vez flagrei-o, gritando com Dona Cecília, uma senhora de 90 anos que havia derramado acidentalmente um copo d'água no chão. Vi lágrimas nos olhos daquela mulher que havia sobrevivido a guerras e perdas, mas não conseguia suportar a crueldade daquele homem. Os anos 70 eram tempos difíceis no país. Enquanto nas cidades grandes estudantes e trabalhadores enfrentavam a repressão, em nosso pequeno asilo vivíamos nossa própria ditadura particular sob o comando do diretor Mendes. Ele parecia incorporar o espírito autoritário da época, exigindo obediência inquestionável de todos. Sempre que via o gato, tentava chutá-lo. Colocou 2 enormes cães no asilo, alegando segurança. Mas sabíamos que era uma forma de afastar Sexta-feira 13. Colocava leite com veneno em locais estratégicos que nunca surtiram efeito. Numa manhã cinzenta de inverno, Ricardo chegou ao seu escritório mais cedo que o habitual. Os funcionários ouviram um grito que ecoou por todo o asilo.
Quando corremos para ver o que havia acontecido, encontramos o diretor pálido, tremendo, apontando para sua mesa. Sobre ela, um pássaro completamente vermelho jazia sem vida e Sexta-feira 13 estava sentado ao lado, seus olhos bicolores fixos no homem. "Tirem esse demônio daqui! Tirem já!" ele berrava, o suor escorrendo por sua testa. Ricardo saiu do asilo naquela mesma manhã, dirigindo seu carro importado em alta velocidade. Na curva fechada da estrada que descia a colina, perdeu o controle. O veículo capotou várias vezes antes de se chocar contra um carvalho centenário. Ele não resistiu aos ferimentos. Mais tarde descobrimos, graças ao novo diretor que assumiu o asilo, ele desviava dinheiro da instituição, economizava em alimentos e medicamentos para os idosos, enquanto ostentava uma vida de luxos que seu salário não poderia proporcionar. Sexta-feira 13 se transformou em um herói para todos. Nos livramos dos cães, desistimos por vez das telas e instalamos por todo o asilo camas de gatos. Você deve estar se perguntando, por que Sexta-feira deixou um pássaro vermelho para o diretor? Nunca saberemos com certeza. Eu acredito que, sem dúvidas, não foi um presságio de morte como ocorria com outros hóspedes, mas talvez algo mais forte, um aviso de justiça. Com o passar das décadas, vi jovens funcionários envelhecerem e se tornarem residentes. Vi amigos partirem, um após o outro, sempre precedidos pela visita silenciosa de Sexta-feira 13 e seu presente sombrio. E quando meus próprios joelhos começaram a falhar e minhas mãos ficaram trêmulas demais para manejar panelas pesadas, aceitei o convite para me tornar um residente do lugar que havia sido meu lar por toda a vida adulta. Os anos 80 chegaram com a promessa de redemocratização e o país respirava novos ares de esperança. No asilo, celebramos com um pequeno rádio sintonizado nas notícias. Quem diria que eu, nascido ainda na República Velha, viveria para ver tantas transformações no Brasil? Mesmo aposentado, eu ainda visitava a cozinha regularmente, ensinando receitas aos novos funcionários e garantindo que o tempero especial das quartas-feiras, um pouco de cominho e noz moscada no arroz, não fosse esquecido. Minha esposa nessa época já havia falecido. Meus filhos tinham suas próprias vidas e eram financeiramente limitados, e eu já conhecia aquele asilo como a palma da minha mão. O gato e eu desenvolvemos uma relação especial ao longo dos anos. Talvez porque há décadas eu não o temia mais. Nunca tentei expulsá-lo ou machucá-lo. Comecei a deixar pequenos petiscos para ele na cozinha, e às vezes ele passava horas deitado no peitoril da janela enquanto eu preparava os alimentos, como se apreciasse minha companhia tanto quanto eu apreciava a dele. Quando me tornei residente, Sexta-feira 13, começou a dormir aos pés da minha cama. Um conforto inesperado nas noites em que a artrite tornava o sono difícil. Ele nunca envelhecia, nunca adoecia. Seus olhos, um dourado, um azul, continuavam tão vívidos quanto no dia em que o vi pela primeira vez, quando eu ainda era apenas um rapaz chamado Florianinho, com as mãos ásperas pelo trabalho e o coração cheio de sonhos interrompidos. Era normal, antes disso, Sexta-feira sumir por longos intervalos. Depois de me instalar como hóspede, aos poucos meu quarto se transformou em sua casa. Era comigo que ele estava a maior parte do tempo. Ouvíamos música por horas e horas. Eu havia ganhado um pequeno toca-fitas de presente de Natal dos funcionários e minha coleção modesta de fitas cassete nos mantinha entretidos nas tardes chuvosas. O gato parecia particularmente apreciar Cartola e Pixinguinha, permanecendo especialmente atento quando suas músicas tocavam. Muitos funcionários novos questionavam como poderia ser o mesmo gato após tantas décadas. Algumas pessoas sugeriam que eram diferentes felinos com as mesmas características,
que assumiam o lugar dos anteriores quando estes morriam. Mas quem já olhou nos olhos de Sexta-feira 13 sabe, há algo antigo e sábio naquele olhar, algo que transcende a compreensão humana, algo que não pode ser replicado ou substituído. Hoje cedo, algo fora do comum aconteceu. Sexta-feira estava agitado. Queria me mostrar algo. Roçava por minhas pernas, impedindo que eu me sentasse na cama. Resolvi segui-lo então. Ao chegar na sala de descanso do asilo, onde ficava o antigo piano, encontrei algo sobre ele. Um pássaro branco, suas asas estendidas como em um último voo, seus olhos fechados em um sono eterno. E ao lado dele, sentado com a dignidade de um guardião ancestral, estava Sexta-feira 13, seus olhos heterocromáticos me fitando com o que só posso descrever como compaixão. Fiquei confuso, um pássaro branco. Ali, ao lado do piano, além da ave vermelha que de certa forma causou a morte do antigo diretor Ricardo, nunca havia visto uma ave de outra cor. O que significaria? Por minutos me questionei, mas senti uma paz profunda, como se finalmente entendesse algo fundamental sobre a existência que havia me escapado durante toda a vida. Acariciei suas orelhas negras e agradeci pelo aviso. Pela chance de colocar meus assuntos em ordem, me despedir sem pressa. Mas Sexta-feira não me deixava sair, corria sobre o piano, agitado até que eu me sentei no banco e abri a tampa de proteção das teclas e comecei a dedilhar. No começo foi só uma brincadeira, algo mais por estar intrigado pelo gato, mas em segundos eu me senti diferente. Era como se eu soubesse o que fazer, como se meu conhecimento sobre música fosse tão longo quanto o conhecimento culinário. E então o milagre ocorreu. Dedilhei algumas notas e senti meu coração acelerar. Respirei fundo e reconheci o que tocava. Olhei para Sexta-feira. Uma lágrima escorreu de meus olhos velhos e cansados. E prossegui sem me questionar de como era possível aquilo. Eu estava tocando, tão bem quanto Dona Antonieta, como os grandes mestres que ouvi por toda a vida. Foi o meu presente de despedida. De alguma forma, Sexta-feira 13 me deu esse último prazer. Por horas, tudo o que fiz foi tocar, assustando funcionários e hóspedes que nunca tinham me visto fazer aquilo. Meus dedos, nodosos pela artrite e calejados por décadas de trabalho na cozinha, deslizavam pelas teclas como se tivessem feito isso por toda a vida. As notas de carinhoso de Pixinguinha fluíam através de mim como se fossem parte do meu próprio ser. Era como se cada panela que eu havia batucado, cada ritmo que eu havia marcado com colheres de pau enquanto cozinhava, cada melodia que eu havia absorvido pelo rádio ao longo de décadas, tudo isso tivesse sido um longo ensaio para este momento final de expressão. As enfermeiras pararam no corredor boquiabertas. Os residentes que conseguiam se locomover foram se reunindo ao redor do piano. Quando terminei a primeira música, houve um momento de silêncio atônito, seguido por aplausos emocionados. Toquei por horas, Villa-Lobos, Tom Jobim, Mozart, peças que eu nem sabia que conhecia, mas que meus dedos pareciam lembrar por conta própria. Então, meu querido, estou lhe pedindo, se você está lendo essa carta que escrevi madrugada adentro, significa que eu parti. Por favor, cuide de Sexta-feira 13. Ele não é um presságio maligno, como alguns pensam. Ele é um mensageiro da inevitabilidade, um lembrete gentil de que todos nós temos nosso tempo e que há uma certa dignidade em saber quando esse tempo está chegando ao fim. Deixe comida para ele na cozinha depois que todos forem dormir. Ele gosta especialmente de atum às quintas-feiras. E se algum dia você encontrar um pássaro negro em seu caminho, não tema.
aceite com a mesma graça que aprendi a aceitar. Afinal, o que é a vida, senão uma longa preparação para seu encerramento? O sol está começando a se pôr agora, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Sexta-feira 13, está deitado no peitoril da minha janela, observando o mesmo espetáculo que eu. Seus olhos, um dourado como o nascer do sol, outro azul como a noite quando cai, refletem a luz morrendo no horizonte. Há uma beleza nisso tudo, não acha? Nesse ciclo eterno de inícios e fins. Talvez seja essa a verdadeira lição que o gato tem nos ensinado todos esses anos. A morte não é uma tragédia a ser temida, mas simplesmente o outro lado da mesma moeda da vida. E há conforto em saber que quando chegar minha hora, não estarei sozinho. Terei como companhia esse enigmático guardião de olhos bicolores, esse ser que caminha entre dois mundos. E quem sabe, talvez quando você for velho e seus cabelos estiverem brancos como os meus, você esteja contando esta mesma história para outro jovem cozinheiro. E sexta-feira 13 estará lá, imutável, eterno, guardando os segredos do asilo, flores de outono e de todos nós que passamos por aqui, apenas de passagem em nossa breve jornada neste mundo. Com gratidão e carinho, Floriano Oliveira. Sorria. Você está no Retratos do Terror, um lugar onde as histórias não são apenas contadas, são reveladas. Se você tem uma história que assombra seus dias ou perturba suas noites, traga-a. Deixe que ela seja transformada em um retrato, um conto macabro, um suspense que ecoa na mente muito depois de ser ouvido. Este é o Retratos do Terror. E a próxima história pode ser a sua.